Olá, minhas meninas, de novo. Meu nome melancia é saudável. Parece um normal, mas não é. É melancia. É muito saudável e não engorda. Se quiser experimentar, aí compra no mercado ou no lugar que tiver aí na sua cidade. É com saúde, saudável. Dê o seu like, inscreva no canal e tchau.